Olá, queridos. Tudo bem com vocês? É um privilégio, novamente, nós estarmos aqui para mais uma live, para mais um culto, que nós passaremos juntos aqui ouvindo a palavra do Senhor. É um privilégio para mim, como pastor, poder compartilhar a Bíblia com vocês. Hoje, em um momento do meu dia, eu, conversando com a minha esposa, eu pedi para ela que ela me desse um abraço. E eu me aproximei dela e falei para ela: meu bem, muitas vezes nós, como pastores, nós temos algumas mensagens difíceis a serem pregadas. Não porque seja um puxão de orelha, não. É porque alguns temas são temas delicados a serem abordados. Mas o Senhor nos deu essa responsabilidade. Ela olhou para mim e falou bem assim: querido, Deus te deu essa responsabilidade e você precisa falar sobre isso também. Vocês entenderão o contexto da minha fala quando vocês verem alguns textos que eu trarei do Espírito de Profecia para a reflexão desta noite. Eu creio que vocês receberam nas redes sociais ou pelo WhatsApp o título, o banner desta mensagem: O dia se aproxima. Esta é uma mensagem muito especial. Ela se encontra no livro de Joel. E eu convido você, neste momento, a abrir a sua palavra aí na sua casa, no livro de Joel. É um livro pequeno, com apenas 3 capítulos, mas tem uma mensagem poderosa para a igreja nos últimos dias. Eu quero que você abra a sua palavra, e eu vou fechar os meus olhos aqui e eu vou orar com você. Querido Pai, nós estamos neste momento com a Tua palavra aberta. E nós sabemos que quando a Bíblia está aberta, é o Senhor que fala. Senhor, eu sou apenas um instrumento. E eu quero lhe pedir que, em nome de Jesus, que os meus defeitos de caráter não venham atrapalhar a comunicação que o Senhor quer ter com o seu povo. O Senhor tem um apelo, o Senhor tem uma advertência, o Senhor tem uma convocação para o seu povo. Senhor, em nome de Jesus, levanta o seu povo. Levanta essa geração que verá Jesus vindo nas nuvens do céu. Bom Pai, que independente das crises que nós estamos passando, pessoais, ou no nosso país, ou no planeta, que nós possamos estar com nossos olhos em Jesus Cristo. E nós fazemos essa oração no nome dEle. Amém. Joel. O título do livro recebe o nome do profeta. E o nome do profeta significa: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Este é o significado do nome do profeta e o significado do título do livro. E o verso 1 está escrito o seguinte: palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Joel. Nós sabemos que é Deus que está falando neste momento através do seu profeta. Deus fala. E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E no Salmo 119, verso 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, veio a palavra do Senhor a Joel. Era a palavra do Senhor que estava sendo dita para o profeta. Possivelmente o profeta Joel vivia no período do rei Josias. Por volta de 640 a 630
antes de Cristo. Ele vivia num período antes do exílio babilônico. O livro vai apresentar uma imensa crise, uma crise sem precedentes que o povo de Israel iria passar durante o período do profeta Joel, e também a crise que viria por ocasião do exílio dos babilônios. O livro apresenta isto. E então veio a palavra do Senhor, veio a advertência do Senhor, veio o apelo do Senhor para o seu povo. O livro é um pano de fundo para a segunda vinda de Jesus. A crise sem precedentes que nós vamos estudar na palavra hoje, esta crise aponta para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo o próprio Deus faz um apelo para eu e para você. E você verá isso. Eu quero ler agora o verso 2 e o verso 3. Prestem atenção, velhos, e escutem, todos os moradores da terra. Aconteceu algo no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos seus filhos e os filhos de vocês, que eles contem aos filhos deles. Deus começa dizendo o seguinte: preste atenção. Vocês precisam prestar atenção, vocês velhos. Vocês da terceira idade, vocês precisam prestar muita atenção nesta mensagem. Os filhos de vocês precisam prestar bastante atenção nesta mensagem. E os seus netos precisam prestar muito atenção nesta mensagem que eu vou falar para vocês. Algo extraordinário acontece. Deus está falando com todas as gerações. Deus está falando com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos e com os idosos. E aí Deus fala: prestem atenção no que eu vou falar para vocês, o que vai acontecer com vocês. E então Deus começa a apresentar o contexto. Leia comigo agora o verso 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Naquele período do profeta, Deus estava dizendo que viria uma imensa crise vinda de gafanhotos. Essa crise seria tão terrível que Deus diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o migrador vai comer. E o que o migrador deixou, o devorador vai comer. E o que o devorador deixou, o destruidor vai comer. Não vai ficar nada sobre a terra. Deus estava dando uma advertência para o seu povo. Deus tinha uma preocupação para o seu povo. Deus estava dando um alerta para o seu povo, por isso eles precisavam prestar muita atenção. E então Deus continua dizendo o seguinte, no verso 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Ou seja, Deus neste momento estava falando sobre o cativeiro babilônio que viria sobre o povo de Israel. A coisa iria piorar sobre o povo de Deus. Além do gafanhoto que iria comer toda a sua lavoura, todas as árvores do campo, as frutíferas e não frutíferas. Além disso, Deus estava falando que viria sobre o povo dele os babilônios. A coisa estava piorando. Agora veja comigo o verso 10 do capítulo 1 de Joel. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Que coisa terrível! A terra estava de luto, o azeite havia acabado.
terrível essa situação descrita aqui pelo profeta, eu quero avançar ainda para o verso 12. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras e as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos de Deus, entre os filhos dos homens. Agora leia comigo o verso 17, diz o seguinte: as sementes secaram, debaixo dos seus torrões os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal pereceu. Agora o verso 19 e o verso 20. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as passagens. Queridos, vocês estão vendo que crise sem precedentes que veio sobre o povo de Israel? Veio uma imensa crise terrível. Veio o gafanhoto devorador, consumiu todas as passagens, todas as vinhas, todas as romãs, todas as árvores frutíferas foram devoradas. Não sobrou pastagem para os bois, para o rebanho das ovelhas. Não sobrou absolutamente nada. Estava um caos. E ainda para piorar a situação, Deus diz o seguinte: Deus fala que veio um fogo e acabou com toda a pastagem, ao ponto que até os animais selvagens suspiravam a Deus. Eles buscavam água, mas os rios se secaram. Uma crise terrível aconteceu no período do profeta. E aí Deus vai fazer um apelo para este povo. Deus vai fazer uma advertência para este povo. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Joel é um pano de fundo para a segunda vinda de Jesus? É exatamente isso. E vocês vão entender o porquê. Talvez nesse momento eu esteja falando para uma pessoa que está passando por uma crise difícil na sua família. Os seus filhos já não te ouvem mais. O seu filho cresceu, agora é um jovem, saiu de casa. E ele joga na sua cara que você não teve tempo com ele na infância. Agora ele está aí no mundo, aproveitando os prazeres que o mundo oferece. E você está preocupado com ele, você está passando por essa crise familiar. Talvez você esteja passando por uma crise financeira. Talvez você foi demitido do seu emprego. Talvez você está preocupado com o que você vai comer no dia de amanhã. Ou quem sabe você está preocupado com os boletos que estão vencendo. Eu não sei qual é a crise pessoal que você está enfrentando. Quem sabe essa crise é pessoal, é emocional. E você tem orado, você tem clamado ao Senhor: por favor, Senhor, em nome de Jesus, me ajude a passar por este momento tão difícil. Talvez você está pensando em tirar a sua vida. Eu não sei qual é a crise que você está passando. Mas nós acabamos de ler em Joel 1, verso 12, que a alegria foi embora do povo de Deus. Havia uma tristeza por toda a situação que eles estavam passando. Muito complicado. Mas este livro é um pano de fundo para a crise dos últimos dias. E no livro O Grande Conflito, você verá agora na sua tela, o livro Grande Conflito, do capítulo 33 ao capítulo 36, ao capítulo 38, se você ler este capítulo, você verá 3 grandes crises apresentadas por Ellen White, principalmente no capítulo 36.
uma crise moral, uma crise econômica e uma crise ecológica. E eu quero avançar neste aspecto com vocês, tendo em vista esta crise que o povo de Deus passou no período de Joel, que a alegria foi-se embora, que eles não tinham nem o que comer, o azeite acabou, o trigo acabou, os celeiros foram destruídos, não havia absolutamente nada. E antes da segunda vinda de Jesus, alguns eventos acontecerão. E antes desses eventos que nós conhecemos acontecerem, precisa acontecer pelo menos 3 crises. Veja a próxima lâmina. Olha só, eu vou ler aqui com vocês. Está escrito o seguinte: uma crise moral, ecológica e econômica. Rejeite-se completamente a restrição imposta pela lei divina, as leis humanas logo serão desatendidas. Ou seja, quando a lei de Deus, os 10 mandamentos, forem rejeitados pelas pessoas e também por uma imposição legal, quando a lei de Deus for rejeitada, uma crise virá, uma crise moral sem precedente antes dos acontecimentos finais, que estão descritos lá em Apocalipse 15, 16, até o capítulo 17 e 18. Antes disso, a lei do Senhor, os mandamentos que apresentam o caráter de Deus serão rejeitados. Agora acompanha a leitura. A própria vida não seria respeitada. O voto matrimonial não mais permaneceria como fundamento, ou seja, o 7º mandamento, não adulterarás. O 5º mandamento seria posto de parte, aquele mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias prolongues sobre a terra. Filhos não recuariam de tirar a vida de seus pais, se assim fazendo, pudessem satisfazer ao desejo do coração corrompido. O mundo civilizado se tornaria um bando de ladrões e assassinos. E a paz, o descanso e a felicidade desapareceriam da terra. Ou seja, nós estamos vendo aqui neste momento uma crise moral. Antes de acontecer os eventos que antecedem a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu, nós veremos uma crise sem precedentes na moralidade das pessoas. O caráter das pessoas, a cada dia, está sendo corrompido. E quando a lei do Senhor for afastada, rejeitada, que nós já estamos vendo mesmo a lei do Senhor estando diante das pessoas, as pessoas traem umas às outras. As pessoas traem os seus maridos, o seu marido ou a sua esposa. Os filhos já matam os pais. Há várias violências, tanto psicológicas como físicas, que acontecem diariamente. E aí Ellen White está falando que uma crise moral virá sobre o planeta Terra. E as pessoas serão como se fossem bandidos e assassinos. Não se preocuparão nem com a vida. Irão tirar a vida das outras pessoas. Uma imensa crise se aproxima na moral. Agora, vamos para a próxima lâmina. Acompanha comigo. Diz o seguinte: Satanás trará moléstias e desgraças, até que as cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora, está ele em atividade, nos acidentes e calamidades do mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, nas inundações, nos ciclones, ressacas e terremotos,
em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara, que está a amadurecer. E seguem-se fome, angústia, comunica ao ar infecção moral, e milhares perecem pela pestilência. Ou seja, o que nós acabamos de ver foi uma crise ecológica, onde a própria natureza, ela sofrerá os danos causados pelo diabo. Tempestades, ciclones por sobre a terra, moléstias e desgraças, pestes. Há um texto de Ellen White que eu não coloquei aqui, no mesmo capítulo 36 do grande conflito, que está escrito que Satanás estuda a natureza. E no estudar da natureza, ele cria pestes para matar as pessoas aqui que estão sobre a terra. Agora eu quero ir para a próxima lâmina com vocês. Vejam comigo. Está escrito o seguinte: os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízo sobre o mundo. Quando as profecias do tempo do fim estiverem se cumprindo, nos últimos dias, haverá um conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens. E as pessoas terão que tomar uma decisão. Qual lei elas seguirão? Qual lei será a normativa para a vida? A lei de Deus ou a lei dos homens? E então continua dizendo assim: os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízo sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza, da contenda e carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. Ou seja, o que nós acabamos de ler, as convulsões da natureza, as contendas sobre os homens e a carnificina entre os homens, tudo isso que irá acontecer no tempo do fim, tudo isso, as pessoas que não aceitam a Jesus como seu Salvador colocarão a culpa naqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O livro de Joel apresenta este pano de fundo, apresenta essa crise sem precedentes que deverá vir sobre os últimos dias do tempo do fim. E nós precisamos estar preparados. E o próprio livro de Joel vai nos dizer quais são as ações de Deus diante a crise que está para vir. E quais são as ações que nós devemos tomar. E essa decisão precisa ser tomada hoje. Eu quero ler mais um texto com vocês, para que depois nós vamos para a solução de Deus. Diz o seguinte, leia comigo: o tempo atual desperta interesse em todos os segmentos, governadores e políticos, cidadãos que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, todos estão atentos aos fatos que se desenrolam em redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre e reconhecem que algo de grande proporção está para ocorrer. Ou seja, o mundo se encontra à beira de uma imensa crise. Aqui nós estamos lendo Patriarcas e Profetas, página 537. O mundo está à beira de uma imensa crise. Governadores e políticos, estadistas, homens de influência na sociedade, pessoas pensantes de todas as classes sociais estão observando as relações entre os países
e começam a observar que está um pouco tensa as relações. E eles também começam a observar que, além disso, a natureza, como estão as pessoas, como está o planeta Terra, está apontando que uma imensa crise se aproxima de todos que estão vivendo no tempo do fim. Mas pela graça do Senhor, a crise virá, mas a solução está na oração. A solução está em eu e você dobrarmos o nosso joelho e buscarmos o Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos prepare para o que virá, para que Ele nos prepare hoje. O apelo do Senhor é para que nós mudemos as nossas atitudes hoje. Leia comigo. Qual é a solução divina? A solução divina está relacionada com a oração. Agora nós vamos ler o verso 13 ao verso 14 do capítulo 1. Diz o seguinte: eu estou no livro de Joel. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco. Porque no templo do seu Deus não há ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoque uma reunião solene, reúna os anciãos e todos os moradores da terra, e na casa do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Aqui está a nossa atitude diante da crise. A nossa atitude deve ser a oração. Nós precisamos buscar ao Senhor. E aqui eu quero me direcionar aos pastores, aos meus colegas de ministério. Deus tem um chamado para eu e para você. Deus tem um apelo para nós. Diante da crise que nós estamos passando hoje, uma crise sanitária, uma crise econômica, muitas pessoas perdendo o seu emprego ou tendo redução salarial, muitas pessoas perdendo a vida. Deus faz um apelo para nós pastores, que os pastores se vistam de pano de saco, que os pastores me busquem como Deus. Sabe, Paulo disse para Timóteo o seguinte, em 1 Timóteo 4:12, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A palavra padrão do original grego é a palavra typos, que significa modelo, exemplo, uma marca feita com pancadas. Nós precisamos ser o modelo para o nosso rebanho. Nós precisamos ser o exemplo. E eu venho aqui humildemente falar isso para você. Humildemente, em nome de Jesus, compreenda o que eu estou falando para você. Não se ofenda. Nós precisamos ser o exemplo para as pessoas. E diante da crise, eu e você, que somos pastores, precisamos buscar ao Senhor. E aí Deus diz o seguinte: reúnam os anciãos, convoque um jejum, convoque uma reunião solene. E aqui, quando está falando de anciãos, está falando não dos líderes, os anciãos que são nomeados na igreja, não. Está falando em relação às pessoas idosas. Por que reúna os idosos para orar? Porque eles têm experiência. Os idosos já passaram por muitas coisas. Eles já passaram por diversas crises. E eles têm experiência na vida prática. Eles têm experiência na vida familiar. Eles têm experiência no amor, querido jovem. Se você está passando por um momento aí que você está apaixonado,
ou quem sabe até iludido, você está apaixonado por uma pessoa que não te responde. Os idosos têm experiência. Sente e converse com eles. Nós temos muito a aprender com todos os idosos. Então, neste momento, Deus faz uma convocação. Reúne essas pessoas de experiência. Eu quero ler um texto que vai aparecer aí na lâmina para vocês, que diz o seguinte: Ingmar Bergman diz o seguinte: envelhecer é como escalar uma grande montanha. Enquanto você sobe, as forças diminuem, mas o olhar é mais livre, a vista é mais ampla e serena. Ou seja, envelhecer é como subir uma montanha. Quanto mais você envelhece, ou quanto mais você sobe essa montanha, mais lhe falta forças. Todavia, você tem uma visão mais ampla e mais livre. Nós precisamos aprender com essas pessoas. Sabe por quê? Estas pessoas são as que mais esperam as profecias se cumprirem. Afinal, elas já viveram uma vida toda ouvindo mensagens sobre a segunda vinda de Jesus e estão aguardando até hoje. Elas aguardam um reavivamento e reforma se cumprirem nos nossos dias. Agora, querido jovem, querido adolescente, juvenil, trate com mais carinho e atenção os idosos, as pessoas mais experientes, porque nós temos muito a aprender com eles. E nós cresceremos com eles, porque o Senhor deu um ministério a eles, eles são conselheiros. E é neste momento que nós precisamos buscar o Senhor em oração. Leia comigo agora Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, verso 16 e 17. Está escrito o seguinte: reúna o povo, santifiquem a congregação, congregue os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem, entre no pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor. Eu fico maravilhado com a visão do profeta Joel. Isso aqui me impressiona, sabe por quê? A missão que será realizada nos últimos dias do tempo do fim, não é somente da nova geração. A missão é de todas as gerações. Reúna os anciãos, reúna as pessoas da terceira idade. Diante da crise que nós estamos passando neste momento, que você está passando com a sua família, que o mundo está passando, e a crise sem precedentes que nós passaremos no futuro, reúna as pessoas da terceira idade, reúna as crianças, reúna inclusive os bebês de peito, reúna os bebês, reúna os jovens de idade para se casar, reúnam os pastores, os ministros do Senhor, chorem e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, em nome de Jesus. Poupa o teu povo, ó Senhor, nos fortaleça diante da crise, nos fortaleça, Senhor, diante dessa crise familiar que nós estamos passando. O nosso casamento está num caos, nós estamos para nos divorciar. Senhor, em nome de Jesus, nos fortaleça os nossos laços, fortaleça os meus filhos, Senhor, que não querem saber de Ti, que não querem ler a Sua palavra, que não querem buscar o Senhor, fortaleça eles. Precisa ser fortalecido todos diante da crise. Nós precisamos buscar o Senhor. Ouve o teu povo, ó Senhor, em nome de Jesus. E o Senhor vai responder a nossa oração. A nossa atitude diante da crise é orarmos, buscarmos ao Senhor. E sabe o que o Senhor vai fazer em nosso favor se nós buscarmos? Força,
diante da crise, diante das provações, das tribulações, das angústias, das tristezas, sabe o que o Senhor vai fazer? Está escrito em Joel, capítulo 2, verso 23. Está escrito o seguinte: porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, farás descer no passado a chuva temporã e também a chuva serôdia. Deus enviará a chuva temporã e a chuva serôdia. E nós sabemos que estas duas expressões é um simbolismo, é uma analogia para o Espírito Santo, para o batismo do Espírito Santo. A chuva temporã, ela aconteceu no período dos apóstolos, na igreja primitiva, no dia do Pentecostes. Pedro, pregando, disse o seguinte, ele disse o seguinte em Atos 2, no verso 17, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito. Ou seja, o último dia, os últimos dias começaram após a ascensão de Jesus aos céus. E a chuva temporã foi derramada sobre os apóstolos. E eles começaram a pregação, avançaram na pregação do Evangelho. Eles avançaram o ministério de Jesus sobre o planeta Terra. E nós estamos aqui no século 21, porque aqueles homens e aquelas mulheres trabalharam incansavelmente na pregação do Evangelho. Sabe o que me faz estremecer? Que hoje nós estamos aqui no século 21. Mas as marcas que ficaram para trás, que chegou a palavra do Senhor até nós, foi através de muito sangue derramado. Muitas pessoas deram a sua vida. Muitas pessoas foram mártires, mas estavam cheias do Espírito Santo do Senhor. Mas Deus diz também que Ele dará a chuva serôdia. Agora leia comigo o verso 28 e 29, do capítulo 2. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então acontecerá, diz o Senhor Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, será derramado sobre os idosos, será derramado sobre os adultos, será derramado sobre os jovens, será derramado sobre os adolescentes, sobre os juvenis, sobre as crianças, sobre todos, sobre todos. E sabe o que vai acontecer? Veja comigo agora a próxima lâmina que vai aparecer aí para você. A chuva serôdia dá poder à grande voz do terceiro anjo. Ou seja, nós sairemos com coragem, nós sairemos com ousadia, nós sairemos com intrepidez para pregar as 3 mensagens angélicas, independente da crise que o mundo estará passando. Uma crise moral, uma crise ecológica e uma crise econômica. Afinal, a natureza, toda a natureza estará abalada. E nós passaremos por uma grande crise. Independente da crise, nós sendo batizados pelo Espírito Santo, sairemos para pregar as 3 mensagens angélicas, como aqueles discípulos, como aquela igreja primitiva saiu para pregar o Evangelho eterno. Eles avançaram com coragem, com ousadia, com intrepidez, a um ponto que os apóstolos do Senhor, Pedro e João, foram presos em uma dada ocasião. E naquela ocasião a igreja estava orando. Sabe por quê, queridos? Diante da crise que nós passamos, a resposta virá através de fervorosa oração.
Independente da crise que você está passando, do problema que você está enfrentando, você precisa orar ao Senhor. Quanto mais provação, mais oração. Busque mais ao Senhor. E então naquela crise que a igreja primitiva passava, a igreja reunida orando, eles dizem assim: Senhor, olha a ameaça que nós estamos passando. Atos 4:31. Olhe para a ameaça que nós estamos enfrentando. E Senhor, por favor, que nós sejamos preenchidos com toda a intrepidez para anunciar a Tua palavra. E aí a Bíblia diz que tremeu o lugar onde eles estavam. E eles foram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram cheios. E aí a Bíblia diz que eles saíram para anunciar a palavra do Senhor. Ou seja, quando recebemos o Espírito Santo de forma plena, na chuva serôdia, sairemos com tanta coragem para pregar, que isso até me emociona. Vamos voltar lá na lâmina, diz o seguinte: e prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem, prepara os santos para estar de pé, no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Encoraja os sinceros a acertar a verdade. Então, quando nós recebemos a plenitude do Espírito Santo, nós seremos preparados para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seremos preparados para as 7 últimas pragas, a grande crise, a imensa crise descrita em Apocalipse 15, 16 até o 18. E no capítulo 19, Jesus está voltando montado num cavalo branco. Louvado seja Deus, porque nós não estamos sós. Assim como aquele povo no período de Joel buscou ao Senhor, buscou o batismo do Espírito Santo, todas as gerações, porque afinal, a obra que deve ser feita nos últimos dias são de todos. Assim como naquele período, aquela igreja, eles buscaram ao Senhor. E Deus respondeu: nós devemos buscar ao Senhor. O Senhor tem um apelo para você. Veja só o que Ele diz. Deus diz o seguinte para você. Joel 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Quem está dizendo, igreja? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. É Deus que vai falar para você através da minha voz. Não sou eu que estou falando para você. É o Senhor dizendo para você. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgue o coração e não as suas vestes. Convertam-se a mim com jejuns e oração. Rasguem as suas vestes. Rasgue o seu coração. Abra a sua mente. Fale para mim. Abra o seu coração. Se entregue a mim. O Senhor está apelando para você. Converta-se para que você receba o Espírito Santo. E Deus tem um apelo especial para uma outra classe de pessoas, que eu creio que neste momento está ouvindo essa mensagem. Você recebeu o link desta live. E Deus tem um apelo para você muito especial. Joel, capítulo 1, verso 5. Acordem, beberrões, e chorem, lamentem todos vocês que gostam de vinhos. Querido, Deus está falando para você. Acorde, você que gosta de bebida alcoólica. Você que gosta, na linguagem popular, de uma cachaça. Acorde e se converta a mim. Deus está apelando para você que você abandone os seus vícios. Você precisa olhar para o Senhor. Nele é a solução para a sua vida.
Nele você irá vencer aquilo que você não está conseguindo superar. Nele é a solução para você. E Ele faz um apelo para você: deixe a bebida alcoólica. Se converta. Venha para mim. E sabe qual que é a parte principal do livro de Joel? Diante da crise. Se encontra no versículo 15 do capítulo 1. Está escrito o seguinte: ah, que dia! Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Ah, que dia! Que dia, o dia do Senhor! Porque o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor se aproxima, o dia do Todo-Poderoso, um dia de grande destruição para aquelas pessoas que rejeitaram o Senhor. Este é o conteúdo da oração, que nós precisamos orar ao Senhor. Se você ler o verso 14, você verá que Deus fala: reúna todas as pessoas, toda a humanidade, os jovens, os adultos, os idosos, as crianças, os bebezinhos, reúnam todos, e vocês vão orar, vocês vão jejuar, e o conteúdo da oração é: ah, que dia! O dia do Senhor que se aproxima, a segunda vinda do nosso Senhor se aproxima. Dentro em breve nós veremos o nosso Salvador vindo nas nuvens do céu. O mundo estará um caos, sim, um caos moral, um caos econômico, ecológico, a natureza. Nós vimos, quando nós lemos o Espírito de profecia, mas o dia do Senhor se aproxima. Leia comigo agora, capítulo 2, verso 1 e o verso 2. Está escrito o seguinte: toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se infunde. Toque as trombetas e deem o alarme. Queridos, nós precisamos buscar o Senhor diante da crise que nós estamos passando. Mas nós precisamos ao mesmo tempo tocar as trombetas, dar o sonido certo para o planeta Terra, que Jesus está voltando, Ele está vindo, e eu e você, de todas as gerações, precisamos anunciar que Jesus está voltando. Sabe, eu estava pensando comigo, que neste momento que nós estamos passando dessa pandemia global, várias igrejas, vários pastores têm feito as suas pregações, que estão aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, e as pessoas têm tido acesso. Você tem enviado o link para essas pessoas, e elas estão sendo advertidas que Jesus está voltando. Mas ao mesmo tempo nós precisamos nos aproximar dos nossos familiares e apelar para eles também, porque nós queremos ver eles salvos, nós queremos ver eles nas mansões celestiais. Uma coisa me chama muito a atenção nestes textos aqui: é dia de trevas e escuridão para aquelas pessoas que rejeitam a Jesus como seu Salvador pessoal. É um dia de tristeza, de angústia, de sofrimento, de decepção, o dia da vinda de Jesus. Mas para aquelas pessoas
que aguardam a segunda vinda de Jesus, aquele dia é como a luz do amanhecer sobre os montes. Que maravilhoso! É um dia de alegria, de felicidade, de regozijo. No verso 11 do capítulo 2 está escrito: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? O Senhor é o general que está diante do seu grande exército. Deus está levantando o seu povo de todas as gerações, jovens, idosos, crianças, adultos. Deus está levantando o seu exército que sairá para pregar e anunciar a sua segunda vinda. Ele é o general deste grande exército. E o dia dele se aproxima, e ele conclui com uma pergunta dizendo: quem poderá suportar esse dia? Sabe quem poderá suportar? Aquelas pessoas que estão buscando a Jesus como seu Salvador pessoal, aquelas pessoas que estão se convertendo diariamente, aquelas pessoas que estão buscando o Espírito Santo constantemente, aquelas pessoas que mesmo diante das crises pessoais e globais, mesmo diante das crises, não se estremecem, mesmo quando está faltando o pão, mesmo quando está faltando dinheiro na conta bancária. Essas pessoas não se estremecem, essas pessoas suportarão a imensa crise, e essas pessoas vão passar em nome de Jesus. Sabe, querido, essa crise que você está enfrentando com a sua família, essa crise pessoal, emocional, essa crise no seu trabalho, eu não sei, mas Deus sabe. Essa crise você vai suportar, e você vai passar em nome de Jesus, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir as suas promessas. E eu quero encerrar com o último texto, Joel 3,14, diz o seguinte: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Multidões se encontram no vale da decisão. O dia do Senhor se aproxima, mas há uma vasta multidão no vale da decisão. Eu tenho certeza que neste momento eu estou falando para um jovem que está no vale da decisão. Você está vivendo em pecado, não é verdade, meu filho? Você conhece o Evangelho e está no vale da decisão. Você está para rejeitar a mensagem do Senhor, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo te chama e você quer voltar para os braços do Pai, mas algo parece que te impede. Jesus te chama. Você, querido adulto, que está rejeitando o Senhor, que está passando por este vale da decisão, você que já ouviu tantos sermões, você que já estudou a palavra, já fez estudo bíblico, você que já ouviu o apelo da sua esposa, que ora todos os dias por você, de madrugada, está no vale da decisão. Entregue a sua vida a Jesus, por favor, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto Jesus te chama. Até quando você vai dizer não para o Deus Espírito Santo? Até quando? Saia desse vale da decisão em nome de Jesus. Jesus te chama. Qual será a sua resposta? É sim ou não? O dia do Senhor se aproxima e há muitas pessoas no vale da decisão. Sabe como que o livro de Joel conclui? Ele conclui da seguinte maneira, verso 18 do capítulo 3:
E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O verso 20. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração, e o Senhor habitará em Sião. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Ele conclui dizendo: olha, as pastagens agora estarão verdes, o meu povo terá alimento, o gafanhoto não vai mais devorar, as árvores frutíferas, os animais selvagens e os animais do campo terão alimento. Sabe o que ele está querendo dizer neste momento? Ele está querendo dizer para você: eu estou preparando um novo céu e uma nova terra, onde não vai haver morte, tristeza, angústia, sofrimento ou dor, onde não vai haver crise alguma. Deus vai dar um fim em tudo isso, e Ele vai habitar em Sião. Sião será habitada com regozijo e com alegria. Isso vai se cumprir na segunda vinda de Jesus. Louvado seja Deus pela sua promessa na sua palavra. Agora eu quero concluir fazendo algumas perguntinhas para você. Qual será a sua decisão? Qual será a sua escolha? O dia da segunda vinda de Jesus se aproxima. Tão certo como eu e você respiramos neste momento, Jesus irá voltar. Tão certo como o seu coração bate no seu peito neste momento, Jesus vai voltar. Mas qual é a sua decisão? Sabe, queridos, eu fico feliz, alegre, porque independente da crise que nós estamos passando, sanitária, global, independente da crise sem precedentes que nós vamos passar no futuro, moral, econômica, na natureza, Deus vai restaurar este planeta. Ele vai fazer tudo novo. E eu espero que você esteja tomando a decisão certa de colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Eu espero que você esteja desejando um novo céu e uma nova terra. Obrigado, Senhor, pelas decisões tomadas nessa noite. Louvado seja o Teu nome, ó Senhor. Senhor, nós queremos orar como o povo de Israel orou no período de Joel. Em nome de Jesus, Senhor, nós aguardamos, expectamos o grande dia da segunda vinda de Jesus. Senhor, nós já não aguentamos mais tanto sofrimento, tanta angústia, tanta dor. Senhor, em nome de Jesus, que a sua segunda vinda venha se cumprir nos nossos dias. Senhor, levanta essa geração que vai pregar a sua mensagem, o seu evangelho eterno. Levanta as crianças, Senhor, inclusive os bebezinhos de colo, que até eles sejam batizados pelo Espírito Santo. Batiza os nossos jovens, Senhor, em nome de Jesus, os nossos adultos, os nossos idosos. Senhor, batiza todo mundo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor que a Tua palavra, que a Tua promessa se cumpra na nossa vida, na Tua igreja. Nós sabemos que o Senhor deseja que nós nos convertamos, e nós estamos aqui, Senhor, abrindo o nosso coração a Ti. Aceita o nosso louvor, aceita o nosso agradecimento. Senhor, aceita a nossa vida, mesmo sendo fraca, falha, pecadora, débil. Senhor, nós cremos que o Senhor nos aceitou, e louvado seja o Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus, amém.